Bom, olá pessoal! Hoje estudaremos como uma curva gira ou dobra, né? E para isso precisamos aprender um pouquinho sobre esse conceito aqui, o conceito de curvatura, certo? Para fazer análise desse conceito, eu coloquei aqui uma figurinha, certo? Em que eu tenho uma trajetória aqui em azul, certo? Ela tá aqui, ó, ela nasce aqui nesse pontinho. E aí, ó, começa a fazer um deslocamento aqui. Aqui a gente tem uma representação de uma partícula, né? Esse pontinho aqui é a nossa partícula. Ela começa a andar aqui em cima dessa trajetória em azul aqui, certo? Eu descrevo essa trajetória pelo nosso vetor RT, beleza? Através desse vetor RT, que é o nosso vetor de posição, a gente faz a derivada e tal, e aí a gente chega e divide pela norma da derivada e a gente vai encontrar o quê? O nosso vetor tangente unitário, certo? Que pode ser calculado em qualquer instante t. T de parâmetro, certo? Não confunda com T de tangente. Aqui eu fiz até um pouquinho em negrito, usei uma caneta diferente para você não se confundir, beleza? Ok, então, veja só, o nosso vetor tangente, ele está só mudando de direção. Ele muda de magnitude? Não, ele vai continuar sempre unitário, beleza? Se ele continua sempre unitário e a única coisa que está mudando é a direção, como é que eu vou quantificar essa variação de direção, né? Uma forma de fazer isso é a seguinte: você pode calcular a variação dessa direção aqui, desse vetor tangente, com relação ao comprimento de arco. À medida que ele vai andando, à medida que aumenta a distância, ele vai, em cada aumento da distância, ele tem uma nova direção, né? O vetor tangente unitário. Então a gente pode quantificar essa variação através do comprimento de arco, beleza? Então tá aqui, ó, nossa curvatura, por definição, é essa derivada aqui, a norma dessa derivada, né? Então uso aqui a letra kappa, né? Kappa para dar o significado aqui de curvatura, certo? E o nosso kappa vai ser igual à derivada do vetor tangente unitário, certo? Com relação ao comprimento de arco. Ou seja, eu tenho a derivada do vetor tangente unitário aqui, ó. Beleza? Com relação ao comprimento de arco, que é S, que a gente já está acostumado a trabalhar com ele. Agora tem um problema nesse cálculo aqui, né? Você fazer essa derivada desse vetor tangente, ele depende do parâmetro t, com relação ao parâmetro S, que é o comprimento de arco, isso exige uma reparametrização, né? E essa reparametrização ela é não trivial, ok? Ela vai ser um pouquinho trabalhosa. Então, o ideal é você desenvolver essa derivada aqui, que está aqui dentro dessa norma, através do parâmetro t. Será que a gente pode fazer isso, né? Vamos lá. Então, tá aqui, eu tenho a minha curvatura, a letrinha kappa, certo? E aqui eu tenho a definição, ó. Eu tenho a minha definição de curvatura, que é a variação do vetor tangente com relação ao comprimento de arco, beleza? E para desenvolver esse termo aqui, eu posso usar a regrinha da cadeia, ó. Essa regra da cadeia aqui, porque de alguma forma o nosso parâmetro S, o nosso parâmetro T depende do parâmetro S e vice-versa, certo? Um tem uma relação com o outro. A gente vai ver essa relação daqui a pouco. Ela vai aparecer aqui, certo? Então, essa variação do vetor tangente unitário com relação ao comprimento de arco, eu posso fazer a variação desse vetor tangente unitário com relação ao parâmetro t e multiplicar pela variação do parâmetro t com relação ao parâmetro s, beleza? Isso aqui é a nossa regrinha da cadeia. Bom, esse termo aqui, ó, agora eu vou precisar desenvolver ele, certo? Para fazer o desenvolvimento, a gente precisa recordar o que é o parâmetro S, certo? O S é o comprimento de arco, como a gente já sabe, né? E para calcular o comprimento de arco, você precisa fazer a integral de t0 até t, né? Da norma da derivada do vetor posição, né? Isso aqui a gente sabe que é o vetor velocidade, né?
Então, a gente pode usar esse conhecimento aqui, ó, né, para desenvolver o DSDT, beleza? Porque eu tenho o S, ó, dependendo aqui do parâmetro T. Consegui estabelecer uma relação de dependência. Então, o nosso DSDT é a derivada dessa integral aqui, certo? Então, ó, quando eu faço uma integral, né, e depois faço e depois eu faço uma integral e depois eu faço uma derivada, o que é que vai sobrar? Vai sobrar o que está dentro do integrando aqui, né? Então vai sobrar a norma do nosso vetor velocidade com relação ao parâmetro t, certo? Isso daqui é um escalar, então aqui eu fiz, ó, para diferenciar, certo? Eu vou usar o v com a setinha em cima para dizer que é vetorial, e sem a setinha aqui ele vai ser um escalar, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter agora, o que nos interessa é isso aqui, ó. A derivada do parâmetro t com relação ao parâmetro s, né? E a gente sabe que isso aqui é igual a 1 sobre a velocidade escalar, beleza? Pois bem, esse termo aqui era o que a gente estava procurando, para substituir aqui. Vamos colocar ele agora. E uma observação importante, isso aqui é sempre positivo, ó. Tá certo? Isso aqui é sempre positivo. Então, se esse termo aqui é sempre positivo, ele pode sair aqui da integral, ou ele pode sair aqui de dentro da operação de norma. Beleza? Vamos tirar ele. Tá aqui, ele saiu. 1 sobre V, beleza? E aí eu fico só com a curvatura, que eu vou calcular agora da seguinte maneira. Eu faço a norma da variação do vetor tangente unitário com relação ao parâmetro t, beleza? E multiplico por 1 sobre a velocidade escalar. Bom, a velocidade escalar é fácil de calcular, ó. É só, tá aqui ela, né? É exatamente a norma dessa derivada aqui do vetor posição, beleza? E o vetor tangente unitário também é fácil calcular, é a velocidade vetorial dividido pela velocidade escalar, e aí o resultado você faz a derivação com relação ao parâmetro t, né? E aí você tem essa variação aqui, que está acontecendo dentro dessa norma aqui, beleza? Então, vamos fazer um exercício. Isso aqui, ó, é fácil de calcular, né? Essa definição aqui, difícil de calcular, não é trivial, certo? Essa daqui é mais trivial, beleza? Então é com essa que a gente vai trabalhar.